E hoje nós vamos falar sobre essa lente aqui, ó, a famosa 23mm 1.4 da Viltrox, que é a lente que eu uso nos meus trabalhos. A forma mais fácil que eu encontrei de mostrar para você se vale a pena ou não ter essa lente é mostrando os resultados que eu já tive nos meus trabalhos. Então aqui durante o vídeo você vai ver alguns resultados que eu obtive com ela e com a minha câmera que eu uso atualmente, que é a FX30. Você que planeja comprar uma câmera como essa ou uma lente como essa, você vai conseguir ver na prática o resultado que dá para se obter, né, com esses dois equipamentos, com essa câmera e com essa lente. Não dá para negar que essa lente aqui ela foi vítima de muita repercussão nesses últimos dias. Ela teve muita polêmica, né, envolvendo essa lente, porque as pessoas diziam que simplesmente não valeu muito a pena ter adquirido ela por conta de algumas atualizações que deixaram de fazer, por conta de erro de foco, aberrações. E eu quero dizer sobre a minha experiência com ela aqui. Então, fica até o final que você vai ter essas conclusões e quem sabe, se você está com o desejo de comprar, você também vai comprar com um pouco mais de segurança. E para você que quer adquirir essa lente, desde já eu quero deixar aqui na descrição o link da compra para você fazer, tanto se você quiser comprar pelo AliExpress diretamente da China ou se você quiser adquirir essa lente diretamente aqui do Brasil. Você tem essas opções aí se você quiser comprar, então fique à vontade para decidir. O motivo que me fez comprar essa lente foi basicamente o seu preço. Foi o custo-benefício que ela tem e não dá para negar que é uma lente super barata, principalmente para você que já entrou no audiovisual, você já conseguiu perceber que as coisas não são tão baratas assim. E para você ter uma lente muito boa, com qualidade, né, ótica, sem aberrações, uma lente assim prime mesmo, você vai precisar desembolsar uma grana boa. Principalmente se você trabalha aí com publicidade, com eventos, né, com coisas que requerem uma praticidade maior. Então o motivo real de eu ter comprado ela foi o custo-benefício, mas o meu medo era se eu iria conseguir extrair alguma coisa boa dela com a minha câmera, com a Sony FX30. Sobre a câmera não temos nem o que falar, é uma câmera excelente, é uma câmera que me atende muito bem em qualquer tipo de trabalho, em qualquer tipo de situação, mas eu precisava de uma lente à altura que me desse esse respaldo. Então a minha dúvida e o meu medo de ter comprado essa lente era saber se ela iria sair bem com esse corpo, se ela ia me deixar na mão, se ela ia fazer com que o meu trabalho não tivesse tão bom assim, né? Por usar uma câmera aí de cinema, uma câmera que é muito boa. Então o meu medo principal era se ela iria aguentar essa responsabilidade de lidar, né, nesses trabalhos que eu já faço no dia a dia. E eu quero dizer que me atendeu super bem. É uma lente que eu tenho assim algumas questões a reclamar, mas sobre o lado positivo eu acho que ele fala um pouco mais alto do que os lados negativos. É uma lente que, se você perceber as imagens e tudo mais, eu não sou uma pessoa muito técnica, mas eu consigo, né, às vezes eu estou assistindo um vídeo, alguma coisa, eu consigo ter um olhar crítico para saber o que precisa melhorar ou não, algumas questões que eu percebo, né, de erros de captação ou de edição, eu consigo perceber. Porém, com essa lente aqui, se você não for gravar, por exemplo, de contra-luz mesmo, né, for fazer aquele contra o sol, que você vai ver muita aberração, se você não for tão exigente assim, você vai conseguir sim dar pontos positivos a essa lente. Nos meus trabalhos de casamento, trabalho de ensaio de pré-wedding, de casal, nos meus trabalhos publicitários de arquitetura que eu faço, eu consigo utilizar ela sabendo das limitações. Então, eu não coloco ela em situações que eu sei que ela vai me deixar na mão. Como, por exemplo, esse tipo de gravação contra a luz, eu procuro sempre usar um parasol, eu opto sempre por conduzir, né, aquele momento ali para que eu não precise exigir muito dessa lente, porque realmente é uma lente que deixa a desejar nessas áreas, nesses quesitos. Porém, quando você consegue ter um bom aproveitamento dela, fica imperceptível as falhas que ela tem. É claro que ela já teve alguns problemas também de foco, né? Teve um probleminha antes de ser atualizada que ela estava tendo direto. Por exemplo, eu estava gravando aqui e eu não conseguia perceber, porque a FX30 ela não tem o viewfinder. Então você não consegue ver ali com precisão se está focado ou não. Então teve alguns trabalhos, algumas coisinhas que eu percebi que o foco dela estava mudando rapidamente. Ele ia lá pro fundo e voltava para a pessoa, ia pro fundo e voltava para a pessoa. E ficava nessa troca muito rápido. E aí eu não percebi, em um dos trabalhos eu não percebi isso. Pra mim tava gravando, porque o foco tava no olho, tava cravadinho, eu tava ali de olho na telinha. Quando eu cheguei em casa eu fui editar,
Na hora que eu abri o arquivo, que eu fui começar a editar, eu percebi isso e, cara, foi bem frustrante, porque era um trabalho que, se eu tivesse a capacidade de ter visto ali naquele momento, se eu tivesse percebido, eu teria pedido para regravar, né? Vamos gravar mais uma vez, vou trocar de lente, vou fazer alguma coisa aqui para não acontecer esse tipo de coisa. Mas, para minha infelicidade, eu só consegui perceber isso quando eu cheguei em casa e quando eu fui editar, que estava desse jeito. Então foi um trabalho assim que eu consegui ainda dar um migué, mas ela me deixou na mão nesse trabalho. E foi aí que, quando surgiu, né, essa repercussão de que ela era ruim de foco, que precisava atualizar, que tinha alguns problemas muito ruins, inclusive o pessoal do Casal Rec foram muito criticados por causa disso, porque eles foram os primeiros, né, praticamente aqui no YouTube, a falarem sobre as lentes da Viltrox. Para quem estava começando, que eram lentes super acessíveis e que valia muito a pena comprar. E as pessoas que compraram depois massacraram eles, dizendo que não valeu a pena, que eram lentes ruins, que teve muitos problemas com ela. E foi justamente nessa época. E a solução que a gente podia encontrar era simplesmente fazer uma atualização. E atualização simples, você entra no site da Viltrox, baixa, conecta ela, né, no cabo USB, no seu computador, você baixa a atualização, instala nela, e rapidamente esse problema é resolvido. Depois disso, eu não tive problema nenhum com ela. Então, para mim ter percebido esse problema, eu tive que primeiro passar por isso, para depois eu conseguir atualizar e reverter essa situação e solucionar esse problema. Então, basicamente, esse foi o único problema que eu tive com ela. Eu tenho duas dessas lentes Viltrox, eu tenho a 23 e eu tenho também a 33mm. A 23mm é a que eu mais uso pela distância focal. Ela é uma lente que você não precisa fazer, por exemplo, um take muito aberto com ela. Não tem precisão de fazer um take muito aberto, mas também ela não é fechada demais. Ela me dá a possibilidade de fazer trabalhos que eu não preciso chegar tão perto, mas também não preciso ficar muito longe. Eu consigo ter um equilíbrio com ela. Então, por isso que, para mim, ela é uma lente que hoje me atende para qualquer tipo de trabalho. Paralelo a isso, eu também tenho a 11mm, que é a que está me gravando. Inclusive, em breve eu vou gravar um vídeo melhor, né, detalhado sobre ela, para falar sobre a minha experiência sobre ela, que também é uma lente muito boa, uma lente muito aberta, como vocês podem ver. Eu estou bem pertinho, ó. Estou a menos de 2 palmos da minha lente e ela dá essa amplitude, ela é muito boa essa lente. Então essas são as 3 lentes que eu tenho hoje, a 11mm, a 23mm e a 33, que são distâncias diferentes e que me dá perspectivas diferentes para diversos tipos de trabalhos. Eu gosto muito de fazer trabalho de arquitetura e para isso eu uso somente a 11mm e às vezes quando preciso fazer um detalhezinho eu uso a 23 ou a 33, mas a 11 é a que eu mais uso em arquitetura. Para fazer casamento, para fazer trabalhos institucionais por aí, entrevistas, eu gosto muito da 23, que ela me dá essa profundidade, esse desfoque bonito de fundo e ao mesmo tempo ela não deixa a desejar. E aí você deve estar perguntando, mas essa lente é uma lente espetacular então, você não tem o que falar dela. Não, cara, não é isso. Pelo contrário, eu quero muito em breve poder trocar de lente, comprar uma lente zoom talvez, uma da linha G Master da Sony. Quero ter outras lentes que me dê outras possibilidades, né? Outras qualidades que eu procuro. Mas o que o meu dinheiro foi capaz de pagar no momento foi a 23mm, que é uma lente super custo-benefício para quem quer comprar uma lente e não quer gastar muito com isso. E o meu medo, como eu disse, foi se ela iria me entregar uma qualidade boa usando a FX30. E pelo que vocês podem ver, realmente ela me surpreendeu muito essa expectativa. Para mim, ela foi uma lente assim a mais do que eu pensei que seria. Então, para você que está começando no audiovisual e que quer gastar pouco, vai nela que é sem erro. Vai nela que você não vai se arrepender, é uma lente que vai te atender muito bem. Foco super rápido, foco que não dá problema. Dificilmente você vai ter problema de foco se ela estiver atualizada, claro. Se ela não estiver atualizada, atualize, o problema é resolvido. Eu não vi outras reclamações a respeito dela. As reclamações maiores eram somente sobre isso, a atualização. Depois que você atualiza, o problema é resolvido e aí você tem que lidar com os outros problemas, mas aí você tem que ter a sua flexibilidade. Você tem que saber em que tipo de situações você vai se expor, vai expor ela, se realmente é uma câmera, é uma lente que dá para aguentar qualquer tipo de coisa. Na minha opinião, não é. Mas, se você souber e você tiver ali as manhas, você vai conseguir lidar com qualquer tipo de trabalho.
beleza? Então, como eu disse, aqui na descrição tem o link para você comprar ela, se você quiser comprar. Se você quiser que eu faça mais conteúdo sobre ela, comenta aqui embaixo também. Alguns testes, algumas coisas que eu posso fazer, mas basicamente é isso. A maioria dos vídeos que vocês vão ver aqui no canal foram feitos com ela. A partir de agora, os vídeos que você vai ver é basicamente utilizando ela como lente principal, porque é a lente que eu mais uso, então não tem para que mentir sobre isso. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva nesse canal para você ser participante.